Estamos de volta! Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente. Por aqui, professor Marco Xavier. E nesta aula vamos fazer um complemento das aulas anteriores, onde apresentamos as características da função para qual. Nesta demonstração, vamos utilizar a função para qual junto com uma outra função oferecida pelo Office 365, que é a função quebrar linhas. O desafio aqui nessa demonstração é agrupar em uma única coluna as informações que foram importadas neste relatório. Então vamos analisar aqui as características dele. Basicamente nós temos uma coluna com o nome dos colaboradores e um valor relacionado a este nome. Só que esta relação ela foi dividida em 3 colunas. Então inicialmente nós teríamos que unir essas informações em uma única coluna. E o objetivo é fazer essa distribuição neste local onde foi previamente reservado para esta finalidade. Como apresentado anteriormente, vamos utilizar como a função principal a função para qual, aonde ele vai distribuir informações que estão em colunas diferentes e organizar em uma única coluna. Então, para isso, vamos aqui nessa célula de referência, vamos acionar a função para qual, aonde no argumento matriz vamos selecionar todo este intervalo. Na sequência, vamos inserir o ponto e vírgula. E no argumento ignorar, vamos escolher a opção número 1, para que ele ignore espaços vazios, caso haja neste nosso relatório. Mas nesse nosso caso, não teremos esse tipo de problema. Mesmo assim, vamos escolher esta opção, a configuração de número 1. Ponto e vírgula novamente. E na sequência ele vai perguntar qual é a referência que ele vai usar para o empilhamento. Se vai ser a distribuição horizontal ou distribuição vertical. Para o nosso caso aqui, pela característica desse relatório original, vamos escolher a opção falso, para ele fazer verificação em linha. Podemos fechar parênteses e pressionar Enter. E veja que ele nos retorna um resultado um tanto quanto estranho. Isto porque, na configuração original da função para qual, cada informação que ele foi encontrando, ele foi distribuindo em linhas. Então ele encontrou aqui, neste caso, o primeiro registro, que é o nome da funcionária Ana. Ao lado, ele encontrou o valor associado com ela. Só que neste caso, ao invés dele distribuir nesta coluna, ele inseriu o registro uma linha logo abaixo. Então é claro que para esse cenário, a função para qual sozinha, ela não vai ser muito eficiente. E por isso, vamos utilizar, em parceria com esta função, uma nova função também disponibilizada através do Office 365, que é a função quebrar linhas. Então vou voltar novamente neste ponto onde eu inseri a função para qual. Após o sinal de igual, antes da função para qual, eu vou inserir a função quebrar linhas. E no final desta configuração, inserimos o ponto e vírgula. E vamos informar que a quebra de linha será efetuada a cada 2 ocorrências. Fechamos parênteses e pressionamos Enter. E veja que agora ele retorna o resultado corretamente. Ou seja, a cada 2 colunas da nossa matriz original, ele desce uma linha. Então, dependendo do relatório que você tenha, das características e do layout dele, você pode fazer ajustes para que a quebra seja efetuada da maneira mais adequada possível. Para complementar, vamos ao lado aqui criar um mecanismo de consulta para verificar se realmente as verificações foram feitas corretamente. E para testarmos a funcionalidade, criamos essa estrutura aqui ao lado, já com uma lista suspensa com a relação de nomes, e vamos verificar se as funções nativas do Excel encontram a combinação baseado nesta matriz. Podemos utilizar aqui algumas funções, vamos acionar aqui a famosa função PROC-V. Na sequência, devemos informar a matriz, ou seja, a tabela onde ele vai fazer a varredura. Podemos, neste caso, indicar esta primeira célula onde foi inserida a função, seguida do símbolo de hashtag, indicando que temos uma matriz dinâmica. Ponto e vírgula. Na sequência, indicamos o número 2, informando que queremos as informações desta segunda coluna. E após o ponto e vírgula, inserimos o número 0, indicando que queremos uma pesquisa mais precisa. Fechamos o parênteses e pressionamos Enter. E observe que ele retorna o resultado corretamente. Se alterarmos o nome do representante, ele retorna o valor de maneira precisa. E em se tratando de matriz dinâmica, podemos então efetuar a manobra de uma forma um pouco mais avançada. Ou seja, podemos pegar a fórmula com a combinação de quebrar linhas e para qual, copiamos esta fórmula e inserimos na matriz de referência da função PROC-V, eliminando este argumento aqui, colando a fórmula anterior em cima deste argumento. Pressione Enter, não se esquecendo de tirar o sinal de igual antes da função quebrar linhas.
Pressione Enter e veja que ele retorna o resultado corretamente, ou seja, eu poderia já executar a função quebrar linhas juntamente com a função para qual dentro da função PROC-V. Existem diversas combinações, o Excel está preparado para isso. É só o operador conhecer as técnicas e utilizar a criatividade para obter os resultados necessários. Pratique esta manobra, baixe essa planilha, pratique esta manobra e é claro que vamos apresentar nos próximos vídeos outras combinações com fórmulas interessantes do Microsoft Excel. Por enquanto é só isso, agradeço a atenção e a gente se encontra na próxima aula.